Existe uma fase da retenção seminal que quase ninguém descreve com clareza. Ela não é o começo, não é a fase do desejo intenso, não é a luta inicial contra o hábito. Na verdade, essa fase aparece quando você acha que já venceu. É quando o corpo parece mais forte, quando a mente está mais silenciosa, quando a disciplina já não exige tanto esforço. E justamente por isso, ela é perigosa. A maioria dos homens entra na retenção esperando evolução linear, mais energia, mais foco, mais respeito, mais controle. E no início, isso até acontece. Os sinais são claros. Algo muda, algo sobe, algo desperta. E então o homem pensa: agora eu entendi, agora é só manter. Mas é exatamente aí que algo começa a sair do eixo. Não de forma óbvia, não com queda brusca, mas com um desconforto sutil, difícil de explicar. Uma inquietação sem motivo claro, uma sensação estranha de pressão interna, uma vontade de largar tudo, não por fraqueza, mas por confusão. E quase ninguém fala disso, porque essa fase não parece um problema, ela se disfarça de progresso. E é por isso que tantos homens fortes, disciplinados e sinceros acabam caindo sem entender por quê. Eles confundem o teste com o erro, confundem o silêncio com estagnação, confundem o peso da energia com recaída. Neste vídeo, eu não vou te ensinar como segurar mais dias, não vou vender atalhos e não vou transformar a retenção em misticismo vazio. O que você vai entender aqui é o que realmente está sendo testado nessa fase, e por que tentar vencê-la na força é exatamente o que faz o homem cair. Se você já sentiu que algo mudou, mas não soube explicar o quê, talvez você já tenha entrado nela, e é aí que precisamos ir com calma. Todo homem que entra na retenção seminal entra com uma expectativa, mesmo que não admita isso conscientemente. Ele pode até dizer que está fazendo por disciplina, por clareza, por espiritualidade. Mas no fundo, existe uma imagem silenciosa do que ele espera se tornar. Ele espera subir, subir em energia, subir em foco, subir em presença, subir em respeito. E essa expectativa não surge do nada. Ela é alimentada por relatos, vídeos, histórias de transformação rápida, discursos sobre poder masculino e promessas implícitas de que basta reter para que tudo entre no eixo. O homem imagina a retenção como uma linha reta ascendente. Quanto mais dias, mais força. Quanto mais controle, mais paz. Quanto mais silêncio, mais domínio. No início, essa narrativa parece se confirmar. O corpo responde, a postura muda, a mente desacelera, o impulso perde força. E isso cria uma associação perigosa. Retenção, malicial, recompensa imediata. É aqui que nasce a expectativa errada. O homem começa a acreditar que a retenção é um processo de acumulação simples, quase mecânico, como se estivesse guardando algo que, inevitavelmente, vai se transformar em vantagem. Como se o tempo, por si só, garantisse evolução. Como se a energia fosse um prêmio e não uma responsabilidade. Esse é o primeiro erro invisível. Porque a retenção não foi feita para ser confortável, ela foi feita para revelar. Mas o homem não entra preparado para isso. Ele entra esperando sentir-se melhor, não mais exposto, mais forte, não mais consciente, mais confiante, não confrontado. Então, quando os primeiros sinais de desconforto aparecem, ele não os interpreta como parte do processo. Ele interpreta como falha, ou pior, como sinal de que algo está errado com ele. E aqui acontece algo sutil. O homem começa a medir a retenção apenas pelos efeitos externos. Estou mais produtivo? Estou sendo mais respeitado? Minha libido diminuiu? Estou mais focado? Mas quase nunca ele se pergunta: o que isso está despertando em mim que estava adormecido? Porque essa pergunta não é confortável. A expectativa errada transforma a retenção em um projeto de autoaperfeiçoamento superficial. O homem tenta usar a retenção para se tornar algo,
mais atraente, mais dominante, mais confiante, sem perceber que o processo está tentando desmontar uma identidade antiga antes de permitir qualquer construção nova. E quando isso começa a acontecer, o choque é inevitável. A mente, que antes parecia mais clara, começa a revelar ruídos antigos. Emoções que estavam abafadas aparecem sem aviso. Conflitos internos ganham volume. Pensamentos que pareciam resolvidos retornam com força. E o homem não estava esperando isso. Ele entra na retenção esperando controle, mas recebe confronto. Esperando estabilidade, mas encontra tensão interna. Esperando uma versão melhor de si, mas começa a enxergar partes que preferia não ver. Essa é a quebra da expectativa, e ela é perigosa porque não vem acompanhada de um aviso claro. Ninguém diz. Quando a retenção começa a funcionar de verdade, ela não te fortalece primeiro, ela te expõe. O homem, então, reage da única forma que conhece. Tenta corrigir o desconforto. Ele força mais disciplina. Ele endurece mais o controle. Ele tenta voltar ao estado bom do início, sem perceber que o estado inicial não era o objetivo, era apenas a porta. A expectativa errada faz o homem lutar contra o próprio processo. Ela transforma a evolução em ameaça. Ela faz o silêncio parecer vazio. Ela faz a pressão interna parecer erro. E é exatamente isso que prepara o terreno para a fase mais perigosa da retenção. Porque quando o homem acredita que reter é apenas acumular, ele não percebe quando a energia começa a exigir direção. E energia sem direção não fortalece, ela pressiona. O primeiro sinal de que algo está saindo do eixo não vem como queda, ele vem como contraste. Externamente, o homem parece melhor, mais contido, mais firme, mais presente. Mas, internamente, algo começa a não encaixar. Não é ansiedade comum. Não é desejo sexual descontrolado. Não é cansaço físico. É uma sensação mais difícil de nomear. Uma pressão silenciosa. Uma inquietação que aparece mesmo nos dias bons. Uma estranha combinação de clareza mental com desconforto emocional. O homem olha para a própria rotina e pensa: eu deveria estar me sentindo melhor do que isso. E é aí que nasce o desalinhamento, porque tudo indica progresso, menos a experiência interna. Ele acorda cedo, treina, trabalha, mantém disciplina, mas algo dentro dele começa a perguntar: e agora? Essa pergunta não existia antes. No início da retenção, o foco estava no controle, no desafio, na vitória sobre o impulso. Agora, esse inimigo já não está tão presente. E quando o impulso diminui, o que sobra não é vazio, é conteúdo. Conteúdo antigo. Pensamentos que estavam abafados, memórias mal resolvidas, frustrações ignoradas, dúvidas existenciais. A energia que antes era gasta em dispersão começa a circular internamente. E quando ela não encontra direção clara, ela pressiona os pontos fracos da estrutura psicológica. É aqui que muitos homens se confundem. Eles acreditam que estão perdendo algo, que a retenção parou de funcionar, que talvez tenham passado do ponto, ou que estão fazendo do jeito errado. Mas o que está acontecendo não é perda, é exposição. O primeiro desalinhamento surge quando a retenção deixa de ser apenas uma prática comportamental e começa a atuar como um amplificador interno. Tudo o que estava mal definido ganha volume. Tudo o que estava escondido começa a pedir atenção. E isso não acontece de forma dramática, acontece nos detalhes. O homem começa a se irritar com coisas pequenas, sente impaciência onde antes havia tolerância, tem dificuldade de relaxar, mesmo em momentos livres, percebe uma vontade estranha de escapar, não necessariamente pelo sexo, mas por distração, redes sociais, comida, trabalho excessivo, qualquer coisa que alivie a pressão. E aqui mora o perigo silencioso.
Ele começa a tratar esse desconforto como um erro a ser eliminado e não como um sinal a ser compreendido. O desalinhamento não é a energia em si, é a ausência de uma nova estrutura interna para sustentá-la. O homem estava acostumado a viver disperso. Quando essa dispersão diminui, ele se depara com um espaço interno que nunca precisou habitar conscientemente. E habitar esse espaço exige algo que ele ainda não desenvolveu: presença madura. Sem isso, a energia começa a cobrar. E o mais confuso é que nada parece errado o suficiente para justificar parar, mas também nada parece certo o suficiente para continuar em paz. Essa ambiguidade desgasta. O homem começa a se observar demais, a medir cada sensação, a questionar cada pensamento. E quanto mais ele tenta controlar o processo, mais o desalinhamento cresce. Porque essa fase não responde à força, ela responde à compreensão. Mas isso ainda não está claro para ele. Então ele segue, carregando a sensação de que algo está prestes a acontecer, sem saber o quê. E esse estado de alerta constante consome energia. É nesse ponto que muitos homens caem sem perceber. Não por recaída imediata, mas por desgaste interno. Eles abandonam a retenção não porque perderam o controle, mas porque não entenderam o que estava sendo exigido deles naquele momento. O primeiro desalinhamento não é o fim do processo. Ele é o aviso. Um aviso de que a retenção deixou de ser apenas contenção e começou a exigir transformação interna real. E se o homem não reconhece isso, ele entra, sem perceber, na fase mais perigosa de todas. A fase mais perigosa da retenção seminal não começa com fraqueza. Ela começa com confiança. É quando o homem já passou pelo impulso inicial, já não luta todos os dias contra o desejo, já sente que tem domínio sobre o próprio corpo, e justamente por isso, ele baixa a guarda. Essa fase não vem com dor evidente, não vem com recaída imediata, não vem com caos externo. Ela vem com a sensação de que agora está tudo sob controle. O homem começa a acreditar que a retenção já está integrada, que o processo já foi entendido, que o pior já passou. E aos poucos, ele troca a atenção profunda por uma vigilância relaxada. Mas é aqui que o jogo muda, porque a retenção, nesse ponto, deixa de testar o hábito e começa a testar a identidade. O corpo já obedece, o impulso já não domina, mas a mente ainda não aprendeu a sustentar o novo nível de energia e presença, e isso cria uma armadilha silenciosa. O homem sente mais força, mas não sabe o que fazer com ela. Sente mais clareza, mas não direciona. Sente mais poder interno, mas não desenvolveu maturidade proporcional. Essa desproporção é perigosa, porque energia sem estrutura não se manifesta como evolução. Ela se manifesta como tensão, e a mente humana não tolera tensão por muito tempo sem tentar resolvê-la. É nessa fase que surgem pensamentos traiçoeiros, disfarçados de lógica. Já provei que consigo. Uma vez não vai fazer diferença. Talvez eu esteja exagerando. Eu mereço aliviar um pouco. Esses pensamentos não aparecem como tentação sexual direta. Eles aparecem como argumentos racionais, e isso confunde. O homem acredita que está escolhendo conscientemente, quando na verdade está tentando aliviar uma pressão interna que ainda não entende. Ele não percebe que a energia acumulada começou a exigir um novo tipo de resposta. Não mais controle, mas integração. Outro sinal claro dessa fase perigosa é a mudança na relação com o silêncio. No começo da retenção, o silêncio é alívio. Aqui, ele começa a pesar. Momentos sozinho ficam desconfortáveis. O descanso parece inquietante. A mente procura estímulo, e o homem interpreta isso como tédio, quando na verdade é energia sem canal. É por isso que muitos não recaem diretamente no sexo. Eles recaem em distração, em excesso de trabalho, em irritação constante.
em necessidade de validação, em pequenas fugas que parecem inofensivas, mas drenam a presença construída. Essa fase é perigosa porque não destrói de uma vez. Ela corrói aos poucos. O homem ainda se considera em retenção. Ainda conta os dias. Ainda mantém aparência de disciplina. Mas internamente ele começa a se fragmentar. E quanto mais ele ignora isso, mais a energia se transforma em pressão psicológica. Ele começa a se sentir pesado sem saber por quê. Forte, mas instável. Lúcido, mas inquieto. Aqui ocorre o maior erro de interpretação de todo o caminho. O homem acha que o problema é excesso de energia. Então, ele tenta suprimir, tenta endurecer, tenta controlar ainda mais, sem perceber que o verdadeiro problema não é a energia, é a ausência de uma estrutura interna nova para sustentá-la. Essa fase não é perigosa porque derruba o homem imediatamente. Ela é perigosa porque o convence de que ele já venceu, enquanto prepara a queda. É por isso que tantos homens disciplinados, fortes e sinceros acabam caindo exatamente aqui. Não por falta de vontade, mas por falta de compreensão do que estava sendo exigido naquele momento. A retenção, nesse ponto, não quer mais obediência. Ela quer alinhamento. E quem tenta atravessar essa fase apenas na força, descobre tarde demais que força não é o suficiente. Quando o homem entra na fase mais perigosa da retenção, ele quase sempre comete o mesmo erro. E o mais irônico é que esse erro nasce de uma virtude, disciplina. O homem percebe o desconforto interno, a pressão crescente, a inquietação silenciosa e reage da única forma que aprendeu a reagir na vida, apertando ainda mais o controle. Ele tenta vencer a fase na força, aumenta a rigidez, endurece a mente, reprime qualquer sinal de instabilidade e diz para si mesmo: eu só preciso aguentar mais. É questão de resistência. Isso vai passar se eu for mais forte. Esse é o erro clássico, porque essa fase não foi criada para ser vencida pela força. Ela foi criada para revelar onde a força ainda é imatura. Quando o homem tenta suprimir o desconforto, ele entra em guerra com o próprio processo. Ele transforma a retenção em um campo de batalha interno, quando ela deveria se tornar um espaço de reorganização. A energia acumulada não está pedindo repressão, ela está pedindo direção. Mas o homem ainda não desenvolveu essa habilidade. Então, ele faz o que parece lógico. Tenta voltar ao estado confortável do início, aquele momento em que tudo parecia claro, leve, sob controle. Ele tenta recuperar o clima bom, sem perceber que aquele clima era apenas uma fase transitória. Esse apego ao estado inicial é o que causa a queda, porque a retenção não funciona como um botão que você liga e mantém. Ela funciona como um processo evolutivo que exige posturas internas diferentes em momentos diferentes. Outro erro comum nessa fase é confundir silêncio com vazio. O homem sente menos impulso, menos barulho mental e interpreta isso como estagnação. Ele começa a pensar que está travado, que perdeu motivação, que algo dentro dele morreu, quando na verdade algo está sendo desmontado. E desmontar não é confortável. Aqui surge uma tentação sutil: preencher o silêncio com qualquer coisa. Não necessariamente sexo, mas estímulo, trabalho excessivo, discussões desnecessárias, consumo constante, validação externa, tudo o que diminua a sensação de pressão interna, e o homem se convence de que isso não é recaída. Ele diz: estou só relaxando, estou equilibrando, estou vivendo normal. Mas aos poucos, a presença construída começa a vazar, não de uma vez, mas em pequenas concessões. O erro clássico não é cair de repente, é se afastar de si mesmo gradualmente. E quanto mais o homem tenta manter a imagem de controle, mais ele se distancia do alinhamento real. Ele continua em retenção, mas já não está em integração.
A prática vira casca. O processo perde profundidade. Nesse ponto, muitos homens sentem vergonha de admitir o que está acontecendo. Eles não recaíram, mas também não estão bem. Não querem parecer fracos, então se isolam. Param de falar sobre o que sentem. Param de refletir com honestidade. E isso acelera a queda. Porque essa fase exige o oposto da força bruta. Exige consciência lúcida e humildade silenciosa. O homem que tenta vencer essa fase no braço confunde poder com rigidez. E rigidez é exatamente o que a energia acumulada começa a quebrar. A retenção não quer que você se torne duro. Ela quer que você se torne estável. E estabilidade não vem da repressão. Vem da compreensão profunda do que está acontecendo internamente. Se o homem não entende isso agora, ele entra em um ciclo perigoso. Aperta, cansa, confunde, cede, cai. E quando cai, acredita que o problema foi a retenção, quando na verdade foi a forma como tentou atravessar essa fase. Se esse vídeo está colocando palavras em sensações que você já viveu, se você está percebendo que a retenção não é apenas força, mas maturidade interna, então se inscreve no canal. O Buscador não é sobre motivação rápida ou promessas fáceis. Aqui a gente fala com quem decidiu entender o processo por inteiro, inclusive as partes desconfortáveis. Ativa o sininho se quiser continuar essa jornada com clareza, não com ilusão. Quando o homem chega à fase mais perigosa da retenção, ele acredita que o teste ainda é físico, que o desafio está no desejo, que a batalha continua sendo contra o impulso. Mas isso já não é verdade. Se fosse apenas físico, ele já teria caído. Se fosse apenas desejo, ele já teria cedido. O que está sendo testado agora é algo muito mais profundo. A forma como ele sustenta a própria presença no mundo. A retenção, nesse ponto, deixa de agir sobre o corpo e começa a agir sobre a estrutura interna da identidade. Ela expõe incoerências. Mostra onde o homem ainda depende de estímulo externo para se sentir vivo. Revela onde ele confunde movimento com propósito e controle com maturidade. É por isso que essa fase não vem com tentação explícita. Ela vem com questionamento interno. O homem começa a se perguntar: quem eu sou quando não estou reagindo a nada? O que me move quando não há urgência? O que sustenta minha disciplina quando ninguém está olhando? Essas perguntas não surgem como reflexão filosófica elegante. Elas surgem como desconforto. A energia acumulada amplia a consciência, e essa consciência começa a iluminar zonas da psique que estavam adormecidas. Não são zonas ruins, no sentido moral. São zonas não integradas. Há homens que descobrem, nessa fase, que toda a disciplina que construíram era movida por raiva antiga. Outros percebem que sua força vinha do medo de parecer fraco. Alguns se dão conta de que sua identidade estava totalmente apoiada em validação externa, feminina, social ou profissional. E quando essas bases começam a ruir, a sensação é de instabilidade. A mente tenta explicar isso como queda de motivação, mas não é. É reorganização. O teste real dessa fase é simples de dizer, mas difícil de atravessar. O homem consegue permanecer inteiro sem precisar se provar o tempo todo? A retenção tira o excesso de ruído. E quando o ruído cai, a verdade aparece. É aqui que muitos homens tentam voltar a ser como antes. Eles sentem saudade da versão mais simples de si mesmos, aquela que reagia, que buscava estímulo, que não precisava lidar com o silêncio interno. Mas essa volta já não é possível, porque a consciência não retrocede. O homem pode até cair, mas não cai inocente. Ele cai sabendo, e isso dói mais. Por isso essa fase é tão decisiva, não porque ela exige mais força, mas porque ela exige presença madura. Exige que o homem aceite que a retenção não está ali para torná-lo melhor, no sentido superficial, mas para torná-lo mais verdadeiro.
E verdade nem sempre é confortável. Outro ponto que quase ninguém menciona. Nessa fase, o respeito externo começa a aparecer com mais clareza. As pessoas reagem diferente. O ambiente responde. Mas se o homem ancora sua identidade nisso, ele cria uma nova dependência. A retenção não substitui vício sexual por vício em validação. Ela quebra ambos. O teste real é: você consegue sustentar o que está se tornando sem precisar confirmar isso fora de si? Se a resposta ainda é não, a energia pressiona. Se a resposta começa a se tornar sim, algo muda silenciosamente. Mas essa mudança não é visível de imediato. Ela não vem com euforia. Ela não vem com aplauso. Ela vem com estabilidade interna. E é por isso que esse capítulo ainda não fecha o processo. Porque entender o que está sendo testado não significa saber atravessar. Muitos compreendem intelectualmente, poucos incorporam. A retenção agora não quer mais obediência. Ela quer coerência entre energia, mente e direção. E é isso que define quem passa dessa fase. E quem permanece preso no ciclo de tensão, queda e recomeço. Atravessar a fase mais perigosa da retenção não exige mais força. Exige mudança de postura interna. Isso é difícil de aceitar, porque o homem foi treinado a vencer tudo pela resistência. Mas aqui, resistência demais vira rigidez, e rigidez quebra. O primeiro ajuste necessário é entender que energia não quer ser contida indefinidamente. Ela quer ser organizada. Enquanto o homem tenta apenas segurar, ele se mantém em tensão. Quando começa a direcionar, a tensão se transforma em estabilidade. Direcionar não significa fazer mais coisas. Significa estar inteiro no que já está fazendo. É por isso que, nessa fase, práticas simples ganham importância profunda. Caminhar sem fone, treinar com atenção real ao corpo, trabalhar sem dispersão constante, silenciar sem tentar preencher o silêncio. Essas atitudes não drenam energia, elas a integram. Outro ponto fundamental: parar de lutar contra o desconforto. O desconforto dessa fase não é um erro, é um sinal de que a estrutura antiga já não sustenta a nova carga. Quando o homem tenta eliminar essa sensação, ele prolonga o processo. Quando ele observa sem pânico, algo se reorganiza. Isso exige maturidade emocional. Observar não é se entregar, é sustentar presença sem reação imediata. O homem que atravessa essa fase aprende a diferenciar três coisas que antes estavam misturadas: impulso, tensão, direção. Impulso pede descarga. Tensão pede compreensão. Direção pede escolha consciente. Confundir essas três coisas é o que causa recaídas desnecessárias. Outro erro comum é buscar respostas demais fora, consumir conteúdo compulsivamente, procurar validação em relatos alheios, tentar comparar fases e dias. Isso fragmenta ainda mais a presença. Informação excessiva nessa fase vira ruído. A travessia pede menos estímulo e mais assimilação. Isso não significa isolamento radical, mas seleção consciente. O homem precisa escolher com cuidado o que entra na mente enquanto a energia se reorganiza. O que ele consome emocionalmente nessa fase molda o formato da próxima etapa. Há também um ajuste silencioso que poucos fazem: reduzir a necessidade de se provar. Menos discurso, menos comparação, menos necessidade de parecer forte. A energia amadurece quando não precisa ser exibida. É nesse ponto que a retenção começa a deixar de ser prática e começa a virar estado interno. O homem não está mais contando dias, está cultivando coerência, não está mais lutando contra algo, está se alinhando com o que surge. Mas isso só acontece quando ele aceita que atravessar essa fase exige tempo psicológico, não cronograma. Cada homem reorganiza essa energia em um ritmo diferente. A tentativa de apressar o processo é uma forma disfarçada de controle.
E controle excessivo é exatamente o que essa fase está desmontando. O sinal de que a travessia começou não é euforia, é estabilidade silenciosa. O homem percebe que já não precisa reagir tanto, que a mente desacelera sem esforço, que o silêncio deixa de pesar, que o impulso perde centralidade, não porque foi reprimido, mas porque foi integrado. E aqui está o ponto mais importante. Quem atravessa essa fase não se torna perfeito, ele se torna menos dividido. A energia deixa de pressionar porque encontrou forma. A mente deixa de resistir porque encontrou direção. O corpo deixa de lutar porque encontrou ritmo. Mas esse equilíbrio não é o fim da jornada. Ele é apenas a transição para um nível onde a retenção já não é mais sobre não liberar, mas sobre como viver com presença contínua. E é exatamente aí que o caminho muda novamente. Depois que o homem atravessa a fase mais perigosa da retenção, algo muda de forma quase imperceptível, mas definitiva. Não há explosão emocional, não há sensação de vitória, não há necessidade de anunciar nada. O que surge é quietude interna, e isso assusta mais do que o caos, porque o homem moderno foi treinado para medir progresso por estímulo, por sensação, por intensidade. Mas o que vem depois dessa fase não é intensidade, é presença. Uma presença que não depende de esforço constante para se manter. A retenção, aqui, deixa de ser uma prática consciente e passa a ser uma consequência natural de uma vida mais integrada. O homem já não está segurando algo. Ele simplesmente não precisa descarregar para se sentir inteiro. Isso não acontece porque ele se tornou superior. Acontece porque ele se tornou menos dividido. A mente não puxa mais para um lado enquanto o corpo puxa para outro. A energia não pressiona porque encontrou direção. O silêncio não pesa porque deixou de ser vazio. Tornou-se espaço habitado. É aqui que muitos desistem sem saber que estavam tão perto. Porque esse estado não oferece recompensas visíveis imediatas. Ele não alimenta o ego, não gera histórias impressionantes para contar, não cria sensação de poder externo. Pelo contrário, ele desmonta a necessidade de provar algo. E isso exige humildade real. A maioria dos homens não cai antes dessa fase. Cai depois. Cai porque sente falta do drama. Cai porque estranha a simplicidade. Cai porque confunde quietude com estagnação. Mas quietude não é ausência de vida, é profundidade de vida. O homem que chega aqui começa a perceber algo fundamental. A energia sexual sempre foi apenas uma parte da equação. O verdadeiro trabalho nunca foi reter, mas alinhar o interior. A retenção foi o instrumento, não o fim. Nesse ponto, a pergunta muda novamente. Já não é quantos dias eu consigo, nem quanto poder isso me dá. A pergunta se torna: o que estou fazendo com a presença que me foi confiada? E essa é uma pergunta espiritual, porque presença exige responsabilidade, exige verdade, exige coerência entre aquilo que se vive no silêncio e aquilo que se manifesta no mundo. Poucos chegam até aqui porque poucos aceitam que o verdadeiro crescimento não é barulhento. Ele não impressiona, ele não se exibe, ele aprofunda. É exatamente isso que Tozer advertia. A tragédia do homem moderno não é a falta de poder, mas a falta de profundidade. E profundidade só nasce quando o interior é organizado sob algo maior do que o próprio ego. O homem que atravessa essa fase começa a viver com menos reação e mais intenção. Ele não se torna perfeito, ele se torna responsável pelo que carrega. Ele entende que energia sem rendição vira peso e disciplina sem sentido vira orgulho. Aqui, a retenção já não é sobre evitar a queda, é sobre andar em verdade. E isso não é um estado permanente garantido. É uma postura que precisa ser renovada. A cada fase da vida, a energia pede novo alinhamento.
A cada nível de consciência, a verdade exige mais honestidade. Por isso, essa não é a última fase. É apenas o ponto em que o caminho deixa de ser luta e passa a ser vigilância silenciosa. Se você chegou até aqui neste vídeo, não porque buscava promessas, mas porque buscava compreensão, saiba, o que você está vivendo não é atraso, não é erro, não é confusão sem sentido, é convite. Convite para viver com mais presença do que impulso, mais verdade do que força, mais profundidade do que aparência. E esse convite não é para muitos, é para os que estão dispostos a permanecer inteiros, mesmo quando ninguém está olhando.